Vamos lá, hermetista! Pessoas herméticas, ocultistas na prática. Vamos para a nossa segunda aula sobre o módulo Hermetismo na prática. Hoje a gente vai analisar com detalhes a lei da correspondência. Já é noite, são 20 horas e 12 minutos. Mesmo assim, estamos aqui. Tivemos alguns problemas pessoais nos últimos dias, mas cá estamos com esse compromisso de explicar para vocês como funciona o hermetismo na prática, esperando sinceramente que esse conhecimento possa servir de luz, de guia e de ferramenta para que vocês possam expandir cada vez mais a consciência e facilitar as cocriações de vocês. Dito isso, a lei de hoje, a segunda lei hermética, é a lei da correspondência. Temos um roteiro aqui embaixo e de vez em quando eu vou olhar para cá porque eu vou estar me guiando por ele, ok? Vamos analisar na prática a lei da correspondência, né? A lei da correspondência, ela é uma lei muito falada, ela é muito conhecida. Inclusive, ela foi utilizada no documentário Segredo. Ela diz, assim como é em cima é embaixo, como é embaixo é em cima. Então, essa lei da correspondência, ela é uma lei muito conhecida, inclusive na lei da atração. Quando Jesus disse, até o próprio Cristo falou sobre essa lei, essa segunda lei hermética. Ele disse que aquilo que ligares no céu será ligado na terra, e aquilo que desligares, ou melhor, deixa eu me ver aqui, aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e o que ligares no céu será ligado na terra. Ou seja, como é em cima, é embaixo. Parte da lei da atração, os conhecimentos, os vídeos, tudo que se consome, que se constrói sobre a lei da atração é baseado em cima da lei da correspondência. São 7 leis herméticas, a gente está apenas na segunda lei, tá? Ainda tem muito conteúdo pra gente mastigar, pra gente analisar, pra gente ver como encaixar esses conteúdos para expandir a nossa consciência e facilitar cada vez mais a nossa vida, ok? Então, a lei da correspondência, ela é essa lei que ela fala como a realidade é criada. E aí ela vai falar do princípio da correspondência, ele vai falar sobre planos diferentes da realidade. Sobre 3 grandes planos diferentes da realidade. O primeiro grande plano diferente da realidade é o plano espiritual. Depois do plano espiritual vem o plano mental. Depois do plano mental vem o plano físico, que é o último dos planos, ok? Então, o plano espiritual, ele vai conter a inspiração. No plano mental, vai conter a ideia. E no plano físico, a ação. Tá? Então, a realidade, ela é organizada dessa forma. Eu tenho uma inspiração para fazer, por exemplo, esse projeto, esse módulo Hermetismo na prática, ele não estava previsto para o empreendedorismo digital com força total. Porém, vendo a dificuldade das alunas em determinar, em conseguir colocar no plano físico as suas ideias, as suas inspirações, por isso esse projeto ele nasceu, esse desejo de partilhar com vocês o meu conhecimento hermético. Então foi uma inspiração que eu tive, que geralmente a inspiração ela vem do plano espiritual, depois do plano espiritual vem para o mental através de uma ideia, a gente tem uma ideia, e depois da ideia a gente vem para a ação, a gente vem para o plano físico, que é o plano aonde eu começo a fazer, né? Antes de gravar a aula para vocês, tem 10 páginas de roteiro feito, né? Com tudo que eu consegui juntar, compactar
respeito da lei da correspondência para deixar vocês o mais consciente possível dessa lei, o mais consciente possível do quanto que vocês vão conseguir extrair para facilitar a realidade de vocês. Gente, eu não preciso nem dizer que eu também aprendo muito quando eu faço uma aula como essa, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre a lei da correspondência, né? O universo, na primeira lei, a gente viu ali a lei do mentalismo. A gente viu que o universo é mental. Nós somos um drama na mente do todo. Nós fizemos um exercício na lei do mentalismo. Eu te convidei para ir até Paris e ali, junto comigo, através da minha narrativa, você co-criar ali um cenário, uma manhã de verão em Paris, e através dessa narrativa você foi criando no plano mental várias coisas, como o lugar, as pessoas, o café, o piquenique, enfim. Isso é mente, isso é mental, isso é o plano mental, tá? Porém, dentro da lei da correspondência, a gente vai mais fundo nessa questão desses planos, ok? Como já disse, né, a nossa realidade, o nosso universo, ele acontece na mente do todo. A nossa realidade, o plano que nós vivemos, a nossa galáxia, o nosso planeta, o planeta Terra, ele não é a única coisa que existe na mente do todo. Ele é apenas um grão de areia na mente do todo, porque o todo, assim como um excelente roteirista de cinema, consegue aí criar verdadeiras viagens, não é verdade? Um filme de herói é uma verdadeira viagem, é uma verdadeira... tira você da realidade, leva você para uma outra dimensão, onde seres superpoderosos existem, tanto do mal quanto do bem, né? Onde poderes, pessoas, seres estão ali competindo para exercer domínio sobre lugares, sobre cidades, sobre países e até mesmo sobre planetas, né? Então a gente viu que o todo, ele é mente, o todo é mental. Nós enquanto pessoas, enquanto planeta, nós somos um drama mental na mente do todo. Nós somos uma inspiração. Ele pensa em nós, ele visualiza o nosso universo e assim o nosso universo é criado. Assim o nosso planeta é criado, assim a nossa galáxia é criada, através da mente do todo, né? O princípio da correspondência se baseia naquilo que eu já falei com vocês, né? Nos 3 grandes planos de realidade que eu falei com vocês. O primeiro grande plano da realidade é o plano espiritual, o segundo é o plano mental e o terceiro é o plano físico, né? Porém, conforme a gente viu, o leitor, né, o Caibalho, ele destaca, ele não foca muito em como esses planos. Ele apenas destaca que esses 3 grandes planos, eles convivem harmonicamente e a realidade é criada harmonicamente com a união desses 3 grandes planos de realidade: o plano espiritual, o plano mental e, por último, o plano físico, tá? Eu só quero deixar claro para vocês também, gente, que o livro O Caibalho, que é de onde eu estou extraindo esse conhecimento que eu estou dividindo aqui com vocês, ele é apenas uma iniciação para um verdadeiro hermetista, aquele que deseja realmente se aprofundar no hermetismo, no ocultismo. Ele deve olhar para o Caibalho, até porque o livro Caibalho, ele é bastante resumido, então ele é apenas uma demonstração, um resumo de como a realidade é criada.
Para você se tornar aí um verdadeiro hermetista, um verdadeiro ocultista, você deve se aprofundar e começar a pesquisar um pouco mais e mais a fundo, né? O livro é uma porta de entrada para o hermetismo, para a filosofia hermética. Para você desenvolver mais, você precisa procurar mais, ok? E lembrando também que o hermetismo, ele é apenas um dos caminhos que explicam a realidade. Ele é apenas uma das filosofias existente, meu Deus, eu tô me embolando aqui. Apenas uma das filosofias existentes, que já existem, né? Que explicam a realidade, como ela funciona. A mecânica quântica, a física quântica também explica a realidade e existe outras filosofias que também, outros caminhos que também destacam como a realidade é criada, porém, entre todos esses caminhos, a gente vai detectar a presença das 7 leis herméticas, inclusive a lei da correspondência, que é essa que eu estou falando aqui hoje com vocês, né? Deixa-me ver o que mais que eu coloquei para vocês. A lei da correspondência também, ela é chamada também de lei do reflexo, né? Que é aquela coisa de você pensar, se imaginar, pensar em cima. Por isso que ela é utilizada em vídeos da lei da atração, em vídeos de prosperidade no YouTube. Tem muito conteúdo a respeito da lei da atração e todos esses conteúdos, eles são tirados da lei da correspondência porque ela também é chamada da lei do reflexo. O que é o reflexo? Aquilo que eu me imagino ser em cima, eu vou me tornar embaixo. Se eu me imagino próspero em cima, eu vou me tornar próspero embaixo, tá? Então, por isso que ela é chamada também de lei do reflexo, ok? Deixa-me ver o que mais. A lei da correspondência, ela fala sobre essa questão, né, de assim como é em cima e embaixo. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu utilizo muito a lei da correspondência. Ela foi aí um divisor de água na minha vida, porque quando eu comecei a perceber a importância do plano mental e do plano espiritual, eu realmente comecei a levar a sério a minha expansão de consciência e tirei a minha atenção do plano físico, né? Tirei a minha atenção das coisas físicas e comecei a focar a minha atenção muito mais em coisas mentais, em coisas espirituais, para expandir a minha consciência. E já já a gente vai entender por que expandir a consciência é tão importante, né? Conforme já falei, a realidade, ela é criada através desses 3 grandes planos, os planos espiritual, mental e físico. E para cada um desses planos, existe 7 subplanos, e para cada 7 subplanos, mais 7. Então, toda a realidade do todo acontece dentro deste contexto, desta criação de realidade, de acordo com esses grandes planos, né? Como eu falei, o livro Kaibalho, ele não destaca de forma clara como é a vida dentro desses subplanos, né? E o foco principal dele é focar na existência das leis herméticas e em como a realidade é criada, tá? Mas a gente vai entender um pouco melhor, né? O plano físico, o planeta Terra, ele está dentro do grande plano físico, né? Toda a realidade que a gente conhece, todos os objetos, tudo que a gente vê, os nossos 5 sentidos, o nosso corpo, a nossa carne, ela faz parte do grande plano físico. Ela está debaixo do grande plano físico. Porém, nós, com a nossa consciência, com o nosso eu superior, viemos do plano espiritual.
Como vimos na aula anterior, nós somos um foco do todo. Enquanto o todo está focado em nós, nós continuamos a existir. No dia que ele tira o foco de nós, a gente deixa de existir como matéria neste planeta. A nossa consciência continua a existência, porém em outro plano de realidade. Como a gente viu, como eu destaquei com vocês, né? Um grande roteirista, ele é capaz de fazer um roteiro muito criativo a respeito de filmes, de heróis, de vilão, de cidades, de universos, enfim. Imagine a mente do todo, né? Se um ser humano, que é um ser humano, ele é capaz de criar um roteiro com tantas possibilidades de realidades, com tantos seres poderosos, tanto do bem quanto do mal, imagina o todo, no que ele não é capaz de criar em termos de plano de realidade. E aqui entra a questão dos subplanos, né? Tem um plano grande, que é os três grandes planos, né? Espiritual, mental e físico, e os 7 subplanos, e debaixo desses 7, mais 7 subplanos. E é dentro desses 7 e mais 7 e mais 7 que outros seres e outras realidades paralelas existem e funcionam harmonicamente junto conosco, sem a nossa percepção ou muitas vezes sem a nossa consciência, né? Porque em outros planos de realidade a comunicação ela é feita de forma diferente. No plano físico, nós nos comunicamos através dos nossos 5 sentidos. Em outros planos da realidade, a comunicação é feita através da consciência, da energia, da vibração. Ela é feita de forma invisível. O todo, ele é essa consciência invisível, esse ser invisível que projeta universos, planetas e planos e seres visíveis, como o nosso planeta, por exemplo. Ok? Deixe-me ver o que temos mais aqui para nos aprofundar, como já falei, né? Que o todo, a nossa mente, enquanto ser humano, é uma mente finita. O que significa uma mente finita? Significa que a nossa mente ela é limitada em termos de criatividade. Tem gente que, quanto menor a consciência, mais limitada é a mente da pessoa. Menos ideia ela tem e menos criativa ela é, né? Então, o contrário é o todo. O todo, ele tem uma mente infinita. Então, ele é o ápice da energia, ele é o ápice da vibração, ele é o ápice do poder. E através de ser este ser tão poderoso, a mente dele é infinita, ilimitada, capaz de criar infinitas possibilidades, tá? Que isso fique claro para nós, né? Como já falei com vocês, né, da questão da vibração, a importância da vibração, né, a fonte criadora, ela organizou a realidade dentro de uma estrutura de evolução. A nossa consciência, ela necessita de evolução para uma aproximação com essa fonte criadora, que é o todo, que é essa substância não física e criadora de vidas, de seres, de lugares, de planetas, de galáxias, como a gente viu na lei do mentalismo, tá? Então, a consciência criadora, ela está num plano muito mais elevado do que nós, e nós não conseguimos, na grande maioria das vezes, acessar a consciência criadora por conta da nossa vibração. E o que é que faz com que a nossa vibração se torne tão baixa a ponto de não conseguir acessar a consciência criadora? A nossa conexão com a Terra,
o nosso pertencimento ao plano físico. Quanto menos consciência, mais a sua alma é da terra. Quanto menor for a sua consciência, mais você pertence ao reino terrestre. Por isso que quem disse foi Helena Blavatsky, tá? Você pode pesquisar depois, porque ela falou sobre isso, né? Inclusive falar sobre hermetismo, sobre ocultismo. As aulas estão demorando para entrar, porque exige bastante pesquisa para que a gente possa trazer aqui, para que eu possa trazer para vocês um conteúdo adequado, um conteúdo que tenha profundidade, que vocês possam aí realmente procurar e encontrar. Então, Helena Blavatsky, ela falou sobre essa questão, né, das pessoas que não conseguem, a pessoa que pertence ao plano físico, ela é extremamente limitada. Inclusive, a pessoa que pertence ao plano físico, ela não aceita esse tipo de conteúdo que eu estou dividindo aqui com vocês. Porque ela é igual São Tomé. Ela só acredita vendo. Ela diz, eu quero ver para crer, né? Então, ela não acredita em plano mental, ela não acredita em plano espiritual, ela só acredita no plano físico. E é por isso que a alma dela pertence ao plano físico. E um outro ponto com relação a isso também é que quanto mais a alma da pessoa pertence à terra, a consciência dela meio que deixa de existir. É uma consciência tão pequena, e aqui eu quero ressaltar um ponto muito importante para vocês. Muitas vezes nós deixamos de viver uma vida feliz por conta de situações, de pessoas com baixa consciência. Nós precisamos aprender e aceitar que essas consciências não evoluídas, pertencentes 100% ao plano físico, ao plano terreno, elas têm sua própria caminhada, sua própria jornada. Nós que já estamos caminhando e despertando, devemos caminhar e seguir, tá? Às vezes a gente quer parar, sabe aquela coisa de você querer carregar o outro nas costas? Quando se trata de expansão de consciência, não tem como eu levar o outro comigo. Não tem como, porque esse é um trabalho individual, particular e feito de dentro para fora. Cada consciência tem que fazer sua própria evolução. Não cabe a mim, nem a você, fazer a expansão de consciência da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu namorado, do seu padrasto, do seu vizinho, de quem quer que seja. Este é um trabalho particular. Mari, quem disse que esse é um trabalho particular? O todo. O todo. O todo organizou assim. Ele definiu assim. São as regras dele. Lembre-se, nós somos um drama na mente do todo. Então, o roteiro e como esse drama se desenvolve e as regras deste jogo, vamos colocar assim, foi definida pelo roteirista maior. Nós fazemos parte da figuração desse grande filme que é a vida na Terra, no plano físico. E o todo, ele é o grande roteirista, ele é o grande diretor desse filme, tá? Portanto, quando nós nos depararmos com pessoas que não desejam expandir a consciência, que não desejam caminhar conosco, que não desejam partilhar aquilo que já sabemos, que a gente possa deixá-la em paz e seguir em paz também. Entendendo que existe um roteirista, existe um diretor de olho em tudo, organizando tudo. E para cada cena, para cada momento, esse diretor ele vai estar presente, tá? A lei da correspondência, assim como é em cima e embaixo, ela deixa isso muito claro, dizendo que se a pessoa não expandir a consciência em cima, não tem como ela ter mudanças embaixo, no plano físico. Por que não tem como, Mari? Porque o plano físico, ele é apenas um resíduo do plano mental, ou melhor, do plano espiritual e do plano mental.
O plano físico, ele é um reflexo de tudo que existe na mente e na espiritualidade das pessoas, tá? Então, ele é um reflexo. Um espelho, o nosso plano de realidade, ele é como um espelho. Se nós não gostamos da imagem que estamos vendo no espelho, adianta querer quebrar o espelho? Não, porque a função do espelho é mostrar para nós como estamos, não é? Não é mudar o nosso visual, por exemplo. Eu hoje tô aqui com a minha blusinha de caveira, vocês estão vendo que eu tô muito rebelde ultimamente, né? Eu tô muito assumidamente rebelde. Já falei com vocês que eu tenho um arquétipo do rebelde. Estou com essa camisetinha aqui de caveira. Se eu quiser me ver com uma roupa diferente, o que tem que acontecer? Eu tenho que trocar de roupa. Não adianta eu brigar com o espelho porque ele está me mostrando uma imagem com uma blusa que eu não gosto, entende? Então, quando se trata da realidade, dos planos de realidade, quando nós nos deparamos com situações e pessoas as quais mostram para nós um reflexo da qual a gente não se agrada, não é com a pessoa que devemos brigar, mas devemos mudar o nosso foco de atenção e devemos expandir a nossa consciência para conseguir nos afastar daquilo que não está nos agradando. Porque a lei da correspondência, ela diz que a realidade, o plano físico é um reflexo do plano espiritual e do plano mental e de tudo que existe dentro desses planos, desses outros 7 subplanos e mais 7 subplanos que existe dentro de cada um deles, ok? Vamos adiante. Quanto mais... Bom, conforme eu estava falando, né? Quando a gente fala da lei da correspondência, nós devemos ter em mente que quanto maior a expansão de consciência, maior é a vibração. Quanto maior for a vibração, significa que melhor e mais rápido serão as nossas cocriações, porque nós estamos mais próxima do tudo. É como você está mais próxima da luz, você entende? Quanto mais claro for o ambiente que você está, melhor você conseguirá se ver no espelho, por exemplo, entendeu? Quanto mais escuro, mais difícil será detectar com exatidão qual é a sua imagem, como é que você está. Você entende? Então, a lei da correspondência vai falar sobre a importância da gente aceitar esses planos de realidade, entender que a nossa realidade, ela deve ser mudada através do plano espiritual, do plano mental e, por último, o plano físico. Porque como vimos anteriormente, quando eu iniciei, e aqui eu fiz até, eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês, que eu tentei até fazer para mostrar aqui para vocês, mas eu vou ter que deixar uma fotinha aqui para eu tentei fazer até um desenho, olha só, para vocês verem, né? Então, nesse desenho, vai falar que a inspiração, o plano mental, o plano espiritual, ele contém a inspiração. É no plano espiritual que está o nosso eu superior, tá? É lá que ele está. No plano mental, contém as ideias, e no plano físico, contém a ação, tá? Então, a gente precisa ter essa ordem em mente para poder co-criar de uma forma mais consciente. Até vibrou, eu vivo vibrando, até vibrou, olha só, gente, olha aqui que eu tô falando, até vibrou não, até rimou, meu Deus do céu, até rimou. Vamos entender, vamos em frente. Vamos entender melhor que quando formos... Essa questão da vibração, a gente vai entender melhor na hora que a gente for para a lei da vibração, tá? Na hora que a gente chegar lá, a gente vai entender a importância desses graus, dessa vibração. Por que é tão importante expandir para vibrar mais alto? Por que é importante
não dá tanto foco, não dá tanta atenção ao que acontece no plano físico, porque o que acontece no plano físico é apenas um resíduo do que vem dos outros planos superiores, ok? Deixa-me ver o que mais que eu coloquei. O planeta Terra, ele vibra na frequência do grande plano físico, conforme já falei, né? E ele é apenas uma das realidades que existe na mente do todo, né? O planeta, a Terra é apenas uma das realidades que fazem parte do plano material. Porém, em paralelo, existem outros planos, como já citado na lei do mentalismo, como eu já falei, né? Outras formas de existência, outras consciências que fazem aí parte desses subplanos, tá, gente? Às vezes a gente não entende a realidade, o contexto de lendas, o contexto de surgimentos de coisas, de cultura, de folclore. Eu não sei como explicar. Minha língua tá enrolada, enfim, desculpa, mas eu acho que vocês entenderam. Acho que é folclore. Se eu não estou enganada, é esse o nome. Mas isso quer dizer sobre lendas, né? Sobre essas histórias que são contadas em toda a cidade, principalmente cidade pequena do interior. É sempre contada essa história, essas histórias. E aí, essas histórias, elas surgem desses subplanos, tá? De seres que habitam nesses subplanos de realidade. Os seres que habitam o plano superior, que é o plano da espiritualidade, o plano espiritual, são seres de vibração mais elevada, porém, debaixo do plano espiritual tem mais 7 subplanos e depois mais 7. No plano mental também é a mesma coisa, debaixo do plano mental tem mais 7 subplanos e debaixo desses 7 mais 7 subplanos. E no plano físico a mesma coisa, debaixo do plano físico tem o plano físico em si, mais 7 subplanos e debaixo desses 7 mais 7. Então, em cada 7 subplanos de realidade, há vida, há seres com vibração, frequências e formas muito diferentes da nossa, da que a gente não conhece, que uma vez por outra acaba entrando em contato com a nossa realidade, com o nosso plano físico, e é daí que surgem as lendas, daí que surge essa coisa dos seres angelicais, dos arcanjos, dos anjos, sabe, de toda essa questão que tem na cultura, surge desses seres que habitam esses lugares, tá? Habitam essas realidades, esses planos de realidade. Então, a lei da correspondência, ela vai focar nesses 3 grandes planos e nesses 7 subplanos que existem debaixo de cada grande plano. 7 e depois mais 7, tá? E dentro de cada um desses 7 subplanos, existe formas de vida diferentes, tá? É bom pra gente entender, e a partir de agora, é colocar a nossa cabeça para se desconectar um pouco mais do plano físico, entendendo que quanto mais conectada com o plano físico e com o planeta Terra a gente estiver, mais difícil é pra gente cocriar uma realidade satisfatória, tá? Porque a Terra, ela não é feita para satisfazer, ou melhor, as criações a partir da Terra não é feita para satisfazer ninguém. Somente as criações que são feitas dentro dos 2 grandes planos, o espiritual e o mental. Somente essas cocriações feitas lá em cima é que são capazes de nos deixar satisfeitos. Por isso, tantas pessoas vivem no planeta Terra muito, muito, muito insatisfeita. Porque tudo que é criado aqui no plano físico não tem como foco, não tem como objetivo a satisfação de ninguém. Porque existe pessoas, consciências
que fazem parte do plano mental, exercendo domínio e manipulação sobre a grande massa. Então, esses seres com a consciência mental mais elevada do que as massas, eles não têm nenhuma obrigação ou nenhum desejo de satisfazer as massas, mas apenas usufruir daquilo que elas podem oferecer. Por isso, tanta gente doente, insatisfeita com a própria vida, com a própria realidade, porque dentro do plano físico não existe, aqui não é o lugar para se cocriar algo que vai satisfazer o eu superior, né? Que vem da nossa espiritualidade. Então, ele nunca vai ficar satisfeito com as cocriações terrenas, porque ele não é daqui, ele é do plano espiritual. E a não ser que tenha feito um alinhamento para que essa realidade possa acontecer de forma satisfatória, veja, é como se fosse um acordo, gente. É um acordo. Imagina aí que você de repente tem um vizinho e que o seu vizinho tá criando problemas, mas você tem essa casa que você ama, que você gosta, num bairro que você gosta, e você não gostaria de vender essa casa, você não queria se mudar por enquanto, você não tem a pretensão de fazer nenhum tipo de mudança. O que você faz? Você de repente vai chegar até esse vizinho e vai dizer, vamos entrar em um acordo? Você não faz isso e eu não faço aquilo, e dessa forma a gente vai conviver pacificamente. E aí ambos podem usufruir da qualidade de vida que esse bairro oferece, dos benefícios que esse bairro oferece. Você vai poder usufruir da sua vida, da sua casa, e o vizinho vai poder, e dessa forma não vai ter briga na justiça, não vai ter problema, não vai ter embrólios, não vai ter, não vai ter confusão. Então, a nossa realidade, organizada a partir da lei da correspondência, ela funciona dessa forma. Nós precisamos entrar em acordo com o nosso eu superior e, junto com o nosso eu superior, entrar em acordo com o nosso eu inferior, né, que faz parte do plano físico, que é o nosso ego, e dentro disso a gente tem que encaixar a nossa espiritualidade, a nossa mentalidade e a nossa matéria de forma harmônica e pacífica, para que a gente possa viver bem e se sentir minimamente feliz, tá? Isso é muito importante, é muito necessário que você tenha consciência que é assim que acontece. Se não houver este acordo, vai haver uma insatisfação, né? A pessoa vai se sentir insatisfeita com a vida que ela tá levando, porque as três partes dela não estão alinhadas, não estão de acordo, não estão combinadas e não estão com o mesmo propósito. Estão com propósitos diferentes. Enquanto o eu superior está com o propósito de expandir a consciência, o eu inferior está com o propósito de consumismo, por exemplo, de comprar várias coisas, de consumir vários cursos. Tem muita gente, é muito comum as pessoas consumir vários cursos, não colocar em prática, não expandir, não dividir, não compartilhar. E aí vai haver uma insatisfação, muitas vezes mental, espiritual e financeira, porque você também não vai lucrar. E aí a gente vai entender mais adiante por que o dinheiro não entra quando esse tipo de coisa acontece, tá bom? Já falei da questão do subplano. Olha o roteiro como é imenso, gente. Imenso, imenso, imenso. A mente do todo, para ficar fácil de entender. Como já falei da questão dos roteiristas, né? Já deixei isso claro, já até passei por aqui já. O Caibalho, ele destaca que o plano espiritual, né, os seres que vivem nesses planos, eles são seres, como já falei, de vibração muito elevada, tá?
Então, ele menciona que esses seres são altamente evoluídos e que expandiram a consciência e o mais interessante, esses seres que agora pertencem 100% ao plano espiritual, um dia foram como nós. Começaram como partículas, começaram como coisas pequenas, mas foram, ao longo do tempo, se expandindo e se evoluindo a ponto de não caber mais no plano físico, de não poder mais pertencer ao plano físico, porque tem uma vibração altamente elevada. Então, o que isso nos diz? Isso nos dá uma esperança de que nós também podemos evoluir, nós também podemos expandir, nós também podemos chegar nesse lugar, e esse é o nosso propósito como ser humano, chegar nesse lugar de expansão elevada, de evolução, a escala de expansão de consciência é uma escala, tá, gente? A gente vai escalando, tá? Vai escalando, vou colocar aqui como uns tracinhos aqui, só para vocês verem. Aqui, ó. Uma escala, imagina aqui, ó, a escala. Tem ser que tá aqui, tem ser que tá aqui, tem ser que tá aqui, tem que tá aqui, tem que estar aqui. E aqueles que já atingiram o ápice da expansão e da evolução, eles já não pertencem mais ao plano físico. Por quê? Porque eles atingiram o ápice, eles evoluíram na sua capacidade máxima, não fazem mais parte. E esses seres, agora, que pertencem ao plano espiritual, eles têm como objetivo também contribuir conosco, né? Porque o todo, ele é generoso. Tudo que o todo criou é generoso. Funciona na base da troca, da partilha, da ajuda mútua. Se eu já escalei um pouco mais na minha consciência, o que eu vou fazer? Eu vou contribuir e ajudar outros seres humanos a escalar também. Vou ajudá-los ensinando, mostrando como eu fiz, como deu certo para mim, o que funcionou para mim. Então, quando nós começamos a expandir a nossa consciência, nós começamos a nos assemelhar ao todo, a nos parecer com ele em termos de generosidade. Quando eu falo para vocês da importância de criar um projeto, de criar um livro, de criar um e-book, de criar um curso, de criar vários meios para ofertar às pessoas, não se trata apenas de ganho financeiro, mas se trata de generosidade, de partilhar com o outro aquilo que deu certo para você, de partilhar com o outro o caminho que você fez, a escala, como você escalou para chegar onde você chegou. Se hoje você está bem, se hoje você dorme a noite inteira, se hoje você está minimamente feliz, por que não? Por que não dividir com o outro, né? Quando nós nos assemelhamos ao todo, nós nos aproximamos dele. Só lembrando que o todo é um ser não físico. E a única forma de nos aproximar do todo é através da expansão de consciência, da evolução na escala de expansão de consciência. Porque é dessa forma que a gente aumenta a nossa vibração e através da vibração a gente chega cada vez mais perto dele, tá? Porque ele não é físico. Então, não é com o corpo físico que a gente vai se aproximar do todo. É com os planos, lembra? Os grandes planos. A gente vai se aproximar do todo através do plano espiritual, do plano mental, tá? Não é através do plano físico em si. O plano físico faz parte do processo, mas ele não é o principal agente e muito menos o principal método que a gente vai usar para se aproximar do todo. É por isso que o hermetismo, a filosofia hermética, ela vai focar
bastante em transmutação mental, ela vai focar muito em você ser a capitã do seu barco, a senhora do seu destino, o capitão do seu barco, o senhor do seu destino, no sentido de você exercer domínio sobre as suas emoções, no sentido de você exercer domínio sobre quem você é e não ser levado por outros seres de mentalidade mais elevada que a sua, que estão dominando as massas no planeta em que a gente está, ok? É importante isso ficar claro. Já 45 minutos. Vamos em frente. Deixa-me ver. Quanto a seres altamente evoluídos, que começaram como partícula, foi isso que eu expliquei. Quanto maior a consciência, mais aquele ser é capaz de fazer. Quanto maior for a sua consciência, mais você se torna capaz de fazer. Mais o seu poder de cocriação aumenta. É por isso que esta mudança, através da filosofia hermética, ela é uma mudança muito espiritual. Porque você vai expandir a consciência para expandir a sua capacidade de ação, a sua capacidade de cocriação, entende? Isso é muito importante. Quanto maior a consciência, mais coisa o ser é capaz de fazer, tá? Mais coisa. Porque às vezes, eu não tô conseguindo tirar o meu projeto do papel, eu não tô atendendo, eu não tô vendendo. E às vezes eu acho que o problema está no plano físico. Não está no plano físico. O plano físico é um resíduo do plano espiritual e do plano mental. Não é para o plano físico que eu olho quando eu não tenho resultados que eu não gosto. Não é para lá que a minha atenção é direcionada. A minha atenção é direcionada para o plano espiritual e para o plano mental, porque é de lá que as minhas cocriações elas vão se tornar mais satisfatória e mais abundante, ok? O contrário também, né? Quanto menor a consciência, menos coisa aquele ser é capaz de fazer. Bom, gente, aqui a gente entra num detalhe, assim, chato. Quem me conhece sabe, vocês que estão aqui sabem, que eu sempre tento passar o máximo da verdade daquilo que eu sei para vocês. Muitas vezes, o que está fazendo com que a nossa vida se torne uma bosta é a consciência que a gente acha que tem e ainda não tem. É uma visão equivocada de nós mesmas. É achar que somos boas, que já somos boas o suficiente para guiar outras pessoas sem termos uma consciência evoluída o suficiente para isso, tá? Então, quando a gente fala de lei da correspondência, a consciência está intrinsecamente ligada à lei da correspondência, porque quanto menor a consciência, menor é a sua capacidade de cocriar, menor é a sua capacidade de fazer, inclusive. Você entende que quanto menos consciência, menos ação? Menos consciência, menos ação. A consciência, ela vem do plano espiritual. Ela vem do plano espiritual, vem pelo plano mental, depois desce para o plano físico, que é o corpo. E aí, através do corpo, a ação acontece, tá? Então, todas as vezes em que você estiver não conseguindo agir, não conseguindo fazer, não conseguindo realizar, é necessário verificar o nível de expansão de consciência que você está. Pode ser que você esteja com uma expansão de consciência não tão boa o suficiente para fazer com que você tenha ação no plano físico. O plano físico, ele é o mais lento de todos, tá? E ele é o mais difícil.
de todos também. Então, para que eu tenha uma ação no plano físico, é necessário uma boa carga de energia, ok? Isso é importante. A consciência limita e liberta, como vimos aqui. A consciência, ela vai limitar a pessoa, porque quanto menos consciência, menos poder de ação, e ela vai libertar, porque quanto mais consciência, mais poder de ação e de cocriação vai estar aí nas suas mãos, ok? Então, tenha isso em mente, porque a lei da correspondência, ela vai falar muito sobre a consciência, a importância de você ter uma consciência expandida para você conseguir ter cocriações satisfatórias na sua vida, ok? Então, a consciência limita o ser. A consciência é o que limita e liberta. Quanto maior a consciência, o ser consegue, olha, quanto maior a consciência, o ser, você, a criatura, o dono dessa consciência, ele consegue perceber, ser e fazer. Ele consegue perceber, ser e fazer, tá? Então, são 3 passos. A filosofia hermética não é diferente dos arquétipos. Veja que ela se assimila em alguns aspectos aos arquétipos, né? Então, quanto maior for a sua consciência, mais rápido você percebe o que está errado, mais rápido você consegue se tornar o que você deseja e mais rápido você consegue fazer aquilo que você se prometeu e se propôs, ok? E isso tem a ver com a sua consciência. Não tem a ver com o que está vindo com o pai, com a mãe, com o barulho externo. Não, tem a ver com você. É sobre você. Consciência é sobre o ser, não é sobre outras pessoas, tá bom? E ter, que eu esqueci de mencionar, né? Perceber, ser, fazer e ter. Essa é a sequência. Perceber, ser, fazer e ter. A gente precisa perceber, a gente precisa se tornar, a gente precisa fazer para depois a gente ter. A gente precisa plantar, a gente precisa regar, a gente precisa colher para depois comer, entende? Para depois usufruir da nossa semeadura. Então, quanto maior a consciência, mais rápido você consegue perceber, ser, fazer e ter. Então, há outros seres que, assim como nós, já estiveram em nosso lugar, limitado, como nós, estamos aqui lidando com a nossa vida, outros seres já passaram pela mesma jornada que nós. Nós não somos os primeiros e nem seremos os últimos a estar dentro dessa escala de expansão de consciência, ok? Que isso fique claro para todos nós, né? Então, tem seres que já foram partículas e evoluíram na escala de expansão de consciência, aumentando o seu nível de vibração, vibrando em frequências superiores à dos seres humanos. E esses seres que vibram em frequências superiores à dos seres humanos, eles pertencem aos planos maiores, ao plano espiritual, que é dentro do plano espiritual, que tem esses 7 subplanos, né? Então, tem um plano espiritual maior e tem 7 subplanos e mais 7 subplanos. E dentro de cada subplano desse, tem a sua população. Tem os seres que fazem parte dessa população, não só dessa população, mas os seres que fazem parte dessa realidade, dessa criação do todo, ok? Então, que isso fique claro, né? A gente precisa entender que cada plano de realidade, ele está dentro de uma frequência, ele está dentro de uma vibração. Então, o plano físico, ele tem uma vibração, o plano mental, ele tem outra vibração e o plano espiritual, ele tem outra vibração. Cada um tem a sua própria vibração, que é o que determina quem habita aquele plano ou não.
Porque quem não tem vibração, espiritualidade, expansão de consciência suficientemente grande para adentrar o plano espiritual, não vai conseguir chegar até lá, né? E o contrário também, né? Os seres, todas as vezes que nós queremos melhorar nossa vida, somos nós que temos que buscar essa melhora, somos nós que temos que perceber, encontrar o caminho, somos nós que temos que fazer, somos nós que temos que nos tornar para depois ter essa melhora no plano físico. Então, antes, por exemplo, de cocriar o módulo Hermetismo na prática, na ação, como ele está acontecendo aqui com vocês, ele passou pela minha cabeça. Um dia eu estava correndo e pensei, por que não? Por que não dividir a filosofia hermética com as pessoas do empreendedorismo digital, com força total? Porque eu acho de verdade que esse conhecimento hermético, aliado aos arquétipos, ele vai destravar e vai trazer para vocês muitos insights e muita clareza de como fazer as coisas acontecer de uma forma mais rápida, mais assertiva, com menos drama e com menos atenção ao externo. Porque o foco do empreendedorismo digital com força total não é as pessoas, e sim o projeto de vocês. É vocês o foco. Não é as pessoas, não é a reação das pessoas, e sim vocês, ok? Deixa-me ver o que mais. Dos subplanos. A cada planos desse que eu já falei, né, que está dentro de uma escala de evolução, o Caibalho, ele chama essa escala de evolução de éons de tempo. Éons de tempo significa milhares de anos. Então, tem seres que já estão tão evoluídos que eles estão separados de nós por milhares de anos. Milhares de anos. Então, a evolução, ela leva milhares de anos para acontecer, dependendo do ser, dependendo de quem está passando pelo processo. Então, esses seres que hoje em dia fazem parte do plano espiritual, na totalidade, eles estão separados de nós por éons de tempo. Éons de tempo significa milhares e milhares de anos de separação, o que nos separa deles em termos de escala da evolução, tá? E esse éon de tempo, como eu falei, é uma porção de tempo que corresponde a milhares de anos. Tem seres que já estão separados de nós na escala de vibração, de expansão da consciência por éons de tempo, como eu falei, né? Tem seres que são aí como semelhante a heróis de filmes com superpoderes, porque estes seres, eles estão separados de nós por éons de tempos, milhares e milhares de anos, e eles têm essa capacidade, esse poder de manifestação e de rapidez, porque eles estão vibrando muito mais rápido, estão muito mais próximo do todo do que nós, e eles têm aí em mãos poderes para manifestar coisas, até mesmo no nosso plano de realidade, com uma capacidade muito grande de ação, de fazer. Então, são semelhantes a heróis da Marvel, realmente, né? Então, tudo que a gente vê nos filmes, né, como Superman, os seres que vibram em alta frequência e que estão separados de nós por éons de tempo, conforme o Caibalho destaca, esses seres, eles têm esses superpoderes, tá? E a gente vai adiantar que vamos ver como é possível, né, fazer uma comunicação com esses seres. Conforme eu já adiantei com vocês, quando seres que estão a éons de tempo separados de nós adentram a nossa realidade, ao plano físico, eles causam lendas, né? Então, as lendas causadas por
tanto lendas de terror, como lendas do boto, lendas do lobisomem, lendas... Existem algumas lendas, né? Todo país tem suas lendas, todo estado tem aí as suas lendas. E essas lendas, elas são causadas quando seres que estão separados de nós por éons de tempo, eles adentram a nossa realidade física. Eles fazem coisas e assumem formas muito diferentes daquelas que nós estamos acostumados a ver e nos causa medo, nos causa terror ou às vezes nos causa proteção. São seres que protegem, né? A gente tem muitas lendas de seres que protegem, seres da floresta que protegem as pessoas, que cuidam das pessoas. Então, estes seres são como deuses, como semideuses, né? Tem poderes de deuses. O que nos separa deles é um de tempo, milhares de anos na escala da evolução, né? A questão, como já falei, de duendes, anjos, seres celestes, arcanjos, né? Tudo isso, todos esses seres já foram partículas, assim como nós. Um dia fomos apenas partículas e fomos evoluindo. Hoje estamos aqui nesse ponto de expansão de consciência, mas daqui a pouco poderemos estar também a éons de tempo, há milhares e milhares de anos em expansão de consciência e na escala da evolução, né? O livro também diz que nós também podemos alcançar esse nível, mesmo estando no plano físico. Podemos expandir a nossa consciência em éons de tempo, ou seja, em milhares e milhares de anos, se compreendermos que a mente do todo não é igual à nossa. Na mente do todo, o tempo não é linear. O tempo não é contado como é contado para nós. Na mente do todo não existe um calendário parecido com o nosso calendário. Então o todo conta o tempo de uma forma diferente, de acordo com a vibração dele, de acordo com o poder dele, de acordo com quem ele é, né? É como uma casa, gente. Imagina você na sua casa. A sua casa não tem a sua identidade? Assim é a mente do todo. Para cada plano de realidade que existe na mente do todo, existe uma linearidade para contar o tempo. Para o nosso planeta, o tempo é contado por anos, né? Por dias, por semanas, por dia, por noite, por anos e por semanas. Para outros planos, a realidade é contabilizada, o tempo é contabilizado de uma forma diferente, tá? Precisamos entender. A filosofia hermética esclarece que é assim que o todo ele trabalha com os seus grandes planos, ok? Que fique claro isso, né? Quando se trata da mente do todo, né? Eu já falei da questão da realidade. Aqui a gente vai entrar num detalhe importante. Dentro do nosso plano de realidade, do nosso plano físico, existem muitas pessoas que dizem: eu sou igual São Tomé. Não é à toa que existe esse ditado: eu sou igual São Tomé, eu só acredito vendo. Então, uma pessoa que repete isso, que ela só acredita no físico, que ela só acredita vendo, ela é uma pessoa que pertence 100% ao reino da Terra. A alma dela pertence à Terra. Mesmo que ela desencarne, ela vai continuar beirando a Terra, porque a alma dela pertence à Terra. Já ouviram falar que de pessoas que desencarnam e às vezes, né, lendas, histórias espíritas costumam dividir que existem pessoas que desencarnam e continuam habitando o mesmo lugar, a mesma casa, que ficam anos e anos e anos e anos ainda morando naquele lugar.
achando que está materializada, quando já está em outro plano de realidade. Porém, se recusa a ir e a conviver naquela realidade, ficando presa pela própria vontade mesmo de pertencer à Terra. São pessoas materialistas, são pessoas que só acreditam na matéria. Então, quando elas se deparam, quando essa consciência se depara com outra realidade, ela fica enraivecida, ela fica chateada, ela fica chocada e ela se recusa a dar continuidade à experiência dela de vida, né? Porque ela quer ser como São Tomé. Só acredito vendo, só acredito na Terra e no planeta Terra. Não acredito em mais nada, tá? Então, que a gente preste atenção nessas questões, né? Como já falei, né? Quando essas pessoas elas falam isso, é porque a alma delas ainda pertence muito mais ao planeta Terra, né? Uma pessoa que está conectada com a Terra, né? O Caibalho, ele deixa claro que na mente do todo existe muito mais galáxias e planetas do que a NASA já descobriu no nosso próprio sistema, no nosso sistema solar. Então, não aceitar o todo como ele é uma verdadeira negação da nossa própria origem, da nossa própria capacidade, do nosso próprio poder. Porque não aceitar o todo em todas as suas particularidades é não aceitar quem somos, é querer ser aquilo que a gente não é, tá? É importante a gente fazer aí essa aceitação entendendo que existe esses 3 grandes planos e que para cada plano de realidade existe um sistema e uma forma de ação do tudo, né? Então, como falei, o plano espiritual e o plano mental, ele está mais próximo. Quem está já buscando desenvolver sua espiritualidade e mudando a sua mentalidade, são pessoas que já estão mais próximas da evolução do que pessoas que ainda estão dizendo que só acredita vendo, que só acredita naquilo que vê, que só acredita na matéria, que tem pessoas que dizem, eu não acredito em arquétipo, eu não acredito em consciência, eu não acredito em espírito, eu não acredito em nada disso, eu só acredito naquilo que eu posso ver. Então, pessoas assim, elas ainda são pertencentes à Terra e provavelmente quando perderem, quando desencarnarem, vão continuar orbitando espaços terrenos ainda achando que podem continuar vivendo materializada como antes, tendo um corpo como antes, ok? Então, e o contrário também acontece, né? Então, a pessoa que está buscando mudar a sua mentalidade, que está buscando expandir a sua consciência, que está buscando trabalhar a sua espiritualidade, essa pessoa, ela está mais próxima da evolução. Ela está ali expandindo a consciência através do plano espiritual, né? Porque eles estão mais próximo do todo. Então, aqui entra um detalhe importante, gente. O plano espiritual é o que mais próximo do todo está. Depois do plano espiritual, o plano mental está mais próximo do todo. E por último, o plano físico. Entenda que quando nós só acreditamos no físico, quando nós queremos mudar a nossa realidade através de ação física, força física, tudo físico, a gente está muito longe do nosso Criador. E por conta dessa consciência criadora tão distante de nós, as coisas se tornam cada vez mais difíceis para nós, ok? Então, é preciso que a gente entenda que o livro, mais uma vez eu reforço que o livro Caibalho, ele foca muito nessa questão dos planos, dos 7 subplanos. Para cada plano, para cada grande plano, existe mais 7 subplanos. Então, para cada 7 subplano, existe uma realidade. E para cada realidade, existe seres pertencentes àquela realidade.
tá? Que nós agora estamos dentro da realidade no plano físico. Porém, nós estamos aqui expandindo a nossa consciência através dessa aula, que já está com mais de 1 hora, com o objetivo de nos aproximar do todo, de evoluir na escala de expansão de consciência para a gente poder ter uma vida e cocriações mais satisfatórias, ok? Algo importante que eu quero deixar claro aqui para vocês também na Terra, no plano físico, existe o plano dos minerais, existe o plano dos vegetais, existe o plano das plantas, e para cada plano existe seres de consciências evoluída governando esses planos. A Terra, nenhum plano de realidade criado na mente do todo está sem governo, está desgovernado, por assim dizer. Para cada plano de realidade, existem seres evoluídos tomando conta. Então, por exemplo, o ouro, ele tem seres evoluídos tomando conta do ouro. Se você tiver a oportunidade de adquirir um objeto de ouro, adquira. Por quê? Porque o ouro, ele tem consciência. A planta, o vegetal, também tem consciência. Gente, o que significa ter consciência? Ter consciência significa ter sentimentos. Significa gostar e não gostar de algo ou de alguém. Entende? Então, quando a gente para de tratar os nossos objetos, o nosso celular, a nossa máquina de lavar, a nossa casa, quando a gente para de olhar para eles apenas como objetos inanimados e começa a entender que essas coisas têm consciência, que vibram e reconhecem a nossa vibração. Esses seres, como o ouro, como a prata, como os vegetais, como as plantas, eles têm uma vibração, eles emanam uma vibração e também são capazes de reconhecer a nossa vibração. Então, eles podem gostar ou desgostar da gente, tá? Isso faz com que a gente expanda a consciência e tenha mais respeito pela Terra e entenda que a Terra, ela tem os seus governos, que um terreno baldio tem o seu governo, um jardim tem o seu governo, um parque tem o seu governo não físico, tá? Estamos falando de seres não físicos, os vegetais, as plantações, tudo que existe, as verduras que você traz para sua casa, para o seu alimento, a sua salada. Entenda que tem uma consciência não física cuidando para que esse alimento chegue até você. E esse alimento tem consciência. E dizer que algo tem consciência significa apenas uma coisa: dizer e determinar que aquilo tem sentimento, ok? Quando algo tem sentimento, nós devemos respeitar o sentimento. Eu tô aqui sendo iluminada por 2 ring light, uma lá, outra cá. Tô aqui com meu caderno, sentada aqui na minha cozinha, trabalhando. Já são 21h24, já tô mais de 1 hora falando com vocês. Então, antes de eu entrar em aula com vocês, eu agradeci as minhas ring lights, o meu telefone, e pedi ajuda e a colaboração para juntos exercermos um bom trabalho, entendendo que esses objetos têm consciência. E entender que um objeto tem consciência é admitir que ele tem sentimentos, ok? Então, que isso fique claro, tá? Esses seres mais evoluídos, como falei, né? Um bom ocultista, ele vai olhar para a realidade com esse ponto de vista, que tudo tem consciência, que tudo tem sentimento, né? Por isso que ele não vai brincar com as coisas. Ele vai levar a sério a vida dele e vai levar a sério o seu propósito de vida e os seus compromissos, tá? Porque tudo tem consciência e tudo tem sentimento, né?
A importância, as pessoas, né, vocês que são tarólogas, entenda que quando você traz um cristal, uma pedra para sua casa, isso tem consciência. Quando você traz um objeto de ouro, mais de ouro vai ser atraído para você. Quando você traz um cristal, quando você traz uma pedra, ela também tem consciência. E mais daquilo vai ser atraído para sua vida. Então, trate com respeito e com amor os seus objetos de decoração, tá? Porque eles têm sentimentos, porque eles pertencem a esses subplanos que compõem o grande plano físico, tá? Deixe-me ver o que mais. Gente, como eu fiz aula, meu Deus do céu. A questão da consciência eu já falei. Deixa-me ver o que mais que eu coloquei aqui para vocês. Já falei da questão do ouro e da prata, da questão de ter consciência, né? E admitir que algo tem consciência é nos colocar como pessoas capazes de honrar isso, tá? Admitir que algo tem consciência é dar um lugar de honra. Por exemplo, se você tem um cristal, dê um lugar de honra para o seu cristal. Se você tem uma pedra, dê um lugar de honra para sua pedra, tá? Admitindo que ela tem consciência e por ter consciência, ela tem sentimentos e merece um lugar de honra na sua casa, ok? No grande plano físico, o ouro e a prata, que pertence ao plano, ao reino dos minerais, eles significam prosperidade e abundância. Por isso a importância do dourado, de buscar por algo dourado, que sempre vai estar atraindo mais abundância, segundo o Caibalion, né? Então, entendendo isso, entendendo esse segredo, você deixa de ver as coisas, como já falei, como meros objetos e entende que tudo tem uma vibração, tá? O hermetista, o ocultista, ele vai olhar para a vida com uma visão não física, tá? Ele vai olhar para a vida com uma visão não física das coisas, entendendo que antes de algo se tornar físico, foi uma ideia. E antes de ter sido uma ideia, por exemplo, eu tô aqui com este pincel que eu utilizei para marcar as coisas que eu não queria deixar passar em branco. Este pincel, um dia ele foi apenas uma ideia na mente de alguém. Antes dele se tornar uma ideia, ele foi uma inspiração. Alguém teve uma inspiração e através dessa inspiração veio uma ideia e através da ideia veio uma ação e através da ação veio a manifestação desse pincel. E hoje ele tá aqui na minha casa me ajudando a preparar essa aula para vocês, tá? Então não olhe para as coisas como meros objetos inanimados. Entenda que as coisas têm consciência. E consciência significa sentimentos, ok? Um outro ponto importante, como já falei, quando a gente fala de consciência, devemos entender que o que separa, por exemplo, a consciência desse pincel da minha consciência são éons de tempo, são vibrações, porque os éons de tempo, os milhares e milhares e milhares de anos de evolução, na escala de evolução, eles são responsáveis pelo aumento da vibração das coisas, dos seres. E esse aumento da vibração é que deixa tudo mais evoluído, mais expandido, tá? Então, é o éons de tempo que me separa desse pincel, são éons de tempo que te separa do cristal que você tem em casa, da pedra que você tem em casa, são éons de tempo que separa você de um objeto de ouro que você possa ter em casa, são éons de tempo que separa, mas eles também têm consciência, uma consciência mais baixa.
Nós também estamos separados dos animais, por exemplo, por eons de tempo. Até as pedras têm consciência, segundo o Caibalion, segundo a filosofia hermética, até uma pedra tem consciência. Porém, a consciência de uma pedra é bem menor do que a consciência de um animal, por exemplo. Mas a consciência de um animal é menor do que a consciência de um ser humano. O que separa éons de tempo. O que é éons de tempo? Milhares e milhares e milhares de anos que se passaram e que nos separam uma coisa da outra. A pedra do animal, o animal do ser humano, o ser humano dos seres não físicos, os seres não físicos do todo como um todo, ok? Que fique claro. Então, são os éons de tempo que separa, conforme eu já falei, levando em consideração que na primeira aula eu falei para vocês que o todo ele se afunilou, ele se comportou como um oceano se diminuindo numa única gota para poder viver essa experiência. Ele se afunilou para caber no plano físico, né? Ele diminuiu a vibração dele drasticamente para caber no plano físico, porque o plano físico tem outra vibração, tem é uma outra realidade, né? Então, esse afunilamento do todo, o fato dele ter se afunilado, se diminuído para caber, é uma experiência semelhante ao oceano inteiro se afunilar em uma única gota. Ele vai deixar de ser o oceano porque ele se transformou em uma única gota? Não, de forma nenhuma. Apenas é um oceano diminuído. Nós somos um foco do todo diminuído, ok? Por isso, devemos levar isso em consideração. Porém, conforme a nossa consciência ela vai expandindo, o que acontece é que a gente vai poder fazer, ter e ser, tá? Então, quanto mais a sua consciência expande, mais você vai poder fazer, ter e ser, tá? Mais poder de ação, mais poder de ter as coisas e mais poder de se tornar algo. Por exemplo, se eu expando a minha consciência, agora eu recupero a minha mentalidade, retiro a minha mentalidade das massas e digo que eu não vou mais pertencer, que agora eu sou a capitã do meu barco, a senhora do meu destino, a capitã da minha alma, agora eu tenho autoestima, agora eu cuido de mim, agora eu tenho um autocuidado, agora eu cuido da minha saúde. Vocês entendem? Então, quanto mais a gente se aproxima do todo, quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente recupera o nosso poder que está espalhado pelo coletivo. E quanto mais nós nos apropriamos do poder nosso, melhor nós nos tornamos em fazer, em ter e em ser alguma coisa que a gente deseja ser, ok? Vamos em frente. E um ponto importante sobre a lei da correspondência também é que alguns seres, eles expandem tanto a consciência, alguns seres humanos, eles expandem tanto a consciência numa única vida, que eles são capazes de entrar em contato com consciências não físicas. Temos um exemplo recente, o Divaldo Franco, mestre do espiritismo, ele faleceu recentemente, essa semana, se eu não me engano, antes de ontem, né? Então, o Divaldo, ele é conhecido ali por ter sido um ser físico que teve muitas comunicações com consciências não físicas. Ele psicografou muitos livros, não só de pessoas que já haviam desencarnado, mas como de consciências que há muitos e muitos anos não encarnavam na Terra, mas que desejavam passar uma mensagem, passar um recado
para os habitantes da Terra. E o Divaldo, ele tinha essa consciência, essa capacidade, o Chico Xavier também tinha essa capacidade de ter uma consciência tão expandida a ponto de fazer essa comunicação com seres não físicos, né? E uma forma da gente se comunicar, né, com seres não físicos é através do plano espiritual. Não existe outro caminho, tá? É através do plano espiritual que a gente faz essa comunicação. A gente tem que ir até o plano espiritual, por quê? Porque os seres não físicos que têm frequência elevada, eles não vão baixar a frequência deles para se comunicar conosco. Mas se nós aumentarmos a nossa frequência através da nossa expansão de consciência, a gente vai conseguir fazer essa comunicação com esses seres não físicos e fazer uma troca com eles, né? Uma troca, porque como eu já disse, deixei claro para vocês, tudo que o todo criou é algo generoso, é para partilhar, é para trocar. As formas da gente entrar em contato com esses seres não físicos é através da canalização, é quando uma consciência não física ela fala através do seu corpo, né? É através de uma que eu coloquei aqui? Através da materialização também, né? Tem consciências que se materializam para serem vistas e se comunicam com pessoas físicas, porém essas pessoas têm uma consciência muito expandida e elas estão conectadas com o plano espiritual e é somente por isso que elas conseguem viver esse tipo de experiência, tá? E através também de viagens astrais, né? Onde a pessoa, ela faz aí uma viagem astral, ela sai do corpo e a alma dela, o espírito, o eu superior dela, vai a outros planos de realidade e tem outras experiências, porém, quando ela acorda, ela consegue se lembrar com exatidão o que ela viveu. Tá? Então, quando a gente expande a consciência a ponto de acessar o plano espiritual, a gente consegue desenvolver esse tipo de comunicação com seres não físicos, com consciências não físicas, ok? Um outro ponto que eu quero deixar claro para vocês aqui, gente, é acreditando que é possível, será possível. Tá? Acreditando que é possível, será possível. O nosso passo mais importante é nós acreditarmos que a filosofia hermética, ela é um caminho, ela é uma estrada, ela é um lugar por onde a gente pode caminhar para expandir e melhorar-nos como seres humanos cada vez mais, tá? Melhorar através da expansão de consciência, melhorar através dos acessos que a gente vai poder fazer, as trocas que a gente vai poder ter com consciências não físicas. Eu, por exemplo, tem momentos em que eu sinto que não sou eu falando, tem aulas que eu gravo, que eu sinto que eu estou em canalização, porque eu começo a passar por momentos de arrepio e sinto que o raciocínio sai e não sou bem eu que estou dizendo. Porém, isso acontece de forma muito esporádica, não é algo contínuo na minha vida. Porém, eu sigo expandindo a minha consciência com o desejo de canalizar em breve, quem sabe ainda nessa encarnação, ok? A questão da gente entender que a filosofia hermética, ela é importante e ela é aplicável no nosso dia a dia, tá? Esse conhecimento que eu estou dividindo aqui com vocês hoje é um conhecimento aplicável, é um conhecimento prático, é algo que você pode sim aplicar no seu dia a dia, conforme a sua expansão de consciência, conforme a sua evolução, né? Mesmo estando no plano físico, dentro de um corpo de carne, você consegue, se desejar,
é evoluir e expandir na escala de expansão de consciência, utilizando a filosofia hermética, expandindo a sua mente para enxergar e entender que você e eu e tudo que existe faz parte de um drama mental na mente do todo, que não é uma realidade em si, mas é apenas um dos planos de realidade que o todo criou para que ele mesmo pudesse se experimentar por várias vertentes, por vários viés diferentes, ok? O que mais? Vamos lá, estamos finalizando, né? Já. A consciência de um ser humano, um ser humano que não expande a consciência, que não tem consciência, é um ser humano animalesco, é um ser humano instintivo, né? Isso acontece, eu percebo muito isso na prática. Eu tenho 4 filhos, gente, e hoje em dia a Sofia é minha filha mais nova. Eu já não consigo bater na Sofia, né? Eu não bato na Sofia. Por quê? Porque a minha consciência expandiu e eu sou uma pessoa diferente. Então, a minha educação, a educação que eu dei para ela é totalmente diferente da educação que eu dei para os meus filhos mais velhos. Porque naquela época eu não tinha consciência. Então, quanto menos consciência, mais instintivo, mais animalesco a gente se torna e mais vítima das casualidades externas. Que a gente vai chegar na lei das casualidades também, ok? Um ponto importante também é que quanto menos consciência, mais manipuláveis a gente se torna, tá? E aí, mais uma vez eu vou reforçar para vocês que dentro de cada plano existe 7 subplanos e debaixo de cada 7 subplanos mais 7. Dentro do plano mental existe outras consciências com planos mentais mais elevados, seres mais evoluídos, mesmo estando encarnados na Terra, esses seres, eles manipulam as massas como o vento. O vento vai e elas vão, o vento vem e elas vêm, sabe? Então, para a gente não fazer parte disso, a gente precisa expandir a nossa consciência, porque esse é o único caminho para a gente não participar e não ser massa de manobra na mão de seres com uma mentalidade mais evoluída que a nossa, né? Que fazem parte desses subplanos mentais e que por conta disso eles subjugam as massas para atender os seus desejos, os seus pedidos e as suas necessidades, ok? Então, entendendo isso, o plano mental nada mais é do que dominar a sua realidade física através da manipulação mental, do domínio mental, né? Então, esses seres que fazem parte do plano mental, desses subplanos que estão dentro dessa realidade, desses subplanos, eles são especialistas em domínio mental. E eles dominam a realidade física das massas porque eles exercem domínio sobre a mente delas. E através da mente delas, eles conseguem manobrá-las para lá e para cá. Que a gente tenha consciência que isso acontece o tempo inteiro. Tanto é que acontece que nós, depois de um certo grau de expansão de consciência, já não conseguimos mais ver jornal, já não conseguimos mais assistir uma novela, já não conseguimos mais ver TV aberta. Eu já não vejo TV aberta há muitos anos, porque eu simplesmente acho que a manipulação que existe nesses veículos é algo explícito, é algo realmente que funciona, né, para quem está assistindo, porque as pessoas passam a falar somente daquele assunto que está sendo abordado, no caso, no canal de TV, né? Então, o ser humano, domínio mental, o ser humano do plano físico, ele não sabe, tem muita gente que vive nessa questão de não saber, não sabe por que acorda, não sabe por que levanta, não sabe por que faz o que faz. Essas são pessoas que ainda estão dormindo espiritualmente, tá? Então, pessoas que ainda estão dormindo,
elas não sabem por que fazem. Essas são as pessoas mais manipuláveis, são as pessoas que vão estar aí brigando por causa de político, por causa disso, por causa daquilo, porque elas não têm domínio sobre elas, elas são apenas massa de manobra na mão de seres de mentalidade mais evoluída que a delas, ok? Mas para nós que estamos aqui, né, estudando, desconstruindo, evoluindo, trazendo, acessando o conhecimento, a filosofia hermética, a gente já não está mais nesse lugar. A gente já está num lugar de despertar espiritual, de assumir o controle da nossa vida, de nos tornar capitã da nossa alma, senhora do nosso destino, né? Então, agora nós não pertencemos mais a esse plano físico, esse plano de mentalidade física. A gente continua no planeta Terra, porém a nossa mente, ela vai caminhando para o todo, com destino ao todo. E é por isso que a gente vai se afastando desse tipo de situação, desse tipo de domínio mental, certo? Deixe-me ver o que mais. Você já está despertando, conforme já coloquei, né? E aqui, nesse ponto de despertar, você já está entendendo que a sua mente, ela cria a sua realidade, né? Você não está aqui à toa, você está aqui porque você sabe que a sua mente cria a sua realidade. Porém, você ainda não sabia que era através desses 3 grandes planos, né? Porque essa filosofia hermética, ela é muito bem escondida, ela é muito oculta, ela é muito bem guardada, né? Então, a maioria das pessoas, né, estão ainda dormindo, estão 100% no plano físico. A grande massa está 100% no plano físico, mas alguns já estão despertando. E nós estamos dentro desse grupo que já está despertando, que já está fazendo a diferença em nossas vidas e assumindo o controle da nossa alma, ok? O que mais eu coloquei aqui para vocês? Vivi no mundo físico. Muitas pessoas acreditam que a imaginação é coisa de criança, mas a imaginação, ela é um passo importante para a gente acessar o plano espiritual, tá? O plano mental, a gente acessa o plano mental através da imaginação, igual o exercício que a gente fez de Paris, e depois do plano mental, a gente acessa o plano espiritual, né? Um ponto para deixar claro aqui para vocês a realidade não se cria no mundo físico. O mundo físico é apenas um resíduo do mundo mental e espiritual. Os 2 grandes planos, o espiritual e o mental, dominam o que acontece no plano físico. Os seres espirituais das dimensões espirituais também dominam o plano mental e influenciam todas as ações que ocorrem no plano físico, tá? Então, o plano físico, eu não tô vendendo, eu não tô fazendo, não é para o plano físico que você olha. Ele é apenas um resíduo, é um restolho, é um resíduo, é o que sobrou, né? A gente, para mudar a nossa realidade, a gente tem que olhar para os 2 grandes planos que estão mais próximos do todo, que é o plano espiritual e o plano mental. O plano físico é um resíduo desses 2 planos. Entendendo, gente, que para cada plano existem seres atuando dentro desses planos. E do mesmo jeito que existem seres do bem e do mal na nossa realidade, existem seres do bem e do mal dentro dessas outras realidades também. E aí depende da nossa vibração, depende da nossa expansão de consciência, depende da nossa evolução. Porque a Terra é eletromagnética e nós somos eletromagnéticos. Nós vibramos e através da nossa vibração nós somos atraída para esse pincel ou, sei lá, para esse pincel ou para isso aqui,
porque é o meu negocinho que eu uso para correr todos os dias. Só um exemplo, tá? Só um exemplo. Então, a gente deve aprender a se alinhar. O segredo para a gente se tornar aí um bom ocultista é aprender a alinhar as nossas 3 realidades. O nosso plano espiritual, o nosso plano mental e o nosso plano físico. É fazendo esse alinhamento que a gente consegue exercer um melhor domínio sobre a nossa realidade e sobre quem a gente será ou quem a gente irá se tornar, ok? Exercendo esse domínio, né? A Hermes Trismegisto, né, que é ali o pai do hermetismo, ele significa, o nome dele significa 3 vezes grandes. Isso significa, através da tábua esmeralda, se você quiser pesquisar depois, você vai ver que significa que ele conseguiu alinhar a esses 3 grandes planos de realidade, e por isso ele era um ser tão sábio e tão rápido nas cocriações que ele fez aqui. Inclusive, em tudo que ele deixou escrito para nós. A filosofia hermética é uma herança de Hermes Trismegisto para nós, né? Para que a gente possa entender um pouco mais. Alguém que é do plano físico não entende que tem uma mente que cria a realidade, né? As pessoas que pertencem 100% ao plano físico, gente, elas não conseguem ter entendimento, clareza. Mesmo que elas quisessem entender que a mente que cria a realidade, elas não conseguiriam, porque elas estão presas dentro da frequência, dentro do plano de realidade do grande plano físico, né? Então, mesmo que elas quisessem, elas não conseguiriam, tá? Essas são pessoas que trabalham demais, que se vitimizam, que se esforçam pra caramba, que querem conseguir as coisas através da força, através da ação. Não é através da ação e da força que a gente consegue mudar a nossa realidade, tá? Não é por aí que a gente começa. A gente começa a mudar a nossa realidade mudando a nossa mentalidade, acessando o nosso eu superior, né? O nosso eu superior, ele vai trazer para nós a inspiração. A inspiração vai se transformar em uma ideia, e a ideia vai se transformar em uma ação, entende? Então, assim, quando eu começo a acessar o meu eu superior, que pertence ao grande plano espiritual, esse eu superior, aí já não é mais o eu físico que está no comando. É o eu superior que traz, que pega da espiritualidade esta inspiração, ele pega esta inspiração, coloca na minha mente, essa inspiração se transforma numa ideia, essa ideia se transforma em uma ação e essa ação se transforma em resultado. Aí eu consigo ter melhores resultados quando a minha vida, em vez de ser uma vida onde eu só levanto e trabalho, não sei por que faço, não sei por que vou, só porque todo mundo faz, só porque todo mundo tá fazendo, eu também tô fazendo. Isso, quando eu saio desse limbo, eu consigo fazer essa conexão, né? O eu superior, ele, quando ele assume esse comando da nossa vida, quando a gente permite que ele acesse o grande plano espiritual, a nossa vida, ela se torna mais fácil, porque a gente vai ter mais ideias. E essas ideias, elas têm mais chance de se transformarem em ações de sucesso, em ações bem-sucedidas. Ok? Então, a gente muda a nossa realidade através disso, né? O eu inferior, como eu já falei, né? O nosso eu inferior, ele faz parte do plano físico. O que é que faz parte do plano físico? O ego. A nossa identificação com o plano terreno. Isso faz parte do plano físico.
né? Então, não é através do plano físico que iremos mudar a nossa realidade. Nós iremos mudar a nossa realidade através do grande plano espiritual e do grande plano mental. Através do eu superior. Como eu acesso o meu eu superior, Mari? Eu acesso o meu eu superior acalmando tudo que é do plano físico. Neutralizando tudo que é do plano físico. O que é do plano físico, Mari? As emoções negativas. A raiva, a insegurança, o medo, o pavor, a frustração. Isso é do plano físico. Isso pertence ao grande plano físico. Então, eu tenho que neutralizar essas emoções. Eu posso neutralizar, eu posso dominar essas emoções através de uma meditação. Eu posso dominar essas emoções através de uma contemplação da natureza, fazer um passeio na natureza e contemplar o belo. Eu posso exercer, dominar essas emoções através do silêncio, de ficar em silêncio, de me permitir ficar em paz, né? Então, quando a gente faz isso, a meditação, a contemplação, o controle das emoções, o domínio mental, essas ações, elas são essencial para que a gente consiga fazer com que o nosso eu superior se conecte ao grande plano espiritual e ele pegue as ideias para nós e nós possamos transformar essas ideias em ações de sucesso para ter uma vida mais leve, mais tranquila no mundo que a gente vive, tá? É assim que a lei da correspondência determina e destaca que a realidade é criada. É através dessa forma que a realidade é criada. Eu acalmo, neutralizo tudo que pertence ao plano físico. Neutralizo tudo. Depois que eu neutralizo tudo, eu me acalmo, eu contemplo, eu medito, eu exerço o domínio das minhas emoções e depois que a minha mente fica calma, o eu superior vai até o grande plano espiritual, porque o eu superior, ele tá mais próximo do todo, para ele é mais fácil ir até o grande plano espiritual. Lá, ele pega uma inspiração, esta inspiração se transforma em uma ideia, essa ideia se transforma em uma ação bem-sucedida. Aí a nossa vida começa a mudar. A filosofia hermética, ela destaca a importância de nós termos domínio mental, de nós sabermos aonde a gente está, de a gente não estar aqui como meras almas desavisadas, como meras massas de manobras na mão de pessoas que sabem mais do que nós, mas que nós mesmos somos capazes de aprender e saber o que é bom para nós, tá certo? Então a gente finaliza aqui, meu Deus do céu, 1h40, misericórdia, como falei. Bom, eu espero, gente, a filosofia hermética, ela é profunda. Eu estou apenas dando uma introdução para vocês. Assistam e reassistam e reassistam e reassistam essas aulas quantas vezes for necessário para que vocês internalizem este conhecimento e comece a sair do plano físico, terreno, e ir para o plano mental, e ir para o plano espiritual. Porque dentro destes planos de realidade, nós temos mais facilidade, mais velocidade para cocriar os nossos sonhos. Vocês entendem a importância disso? O plano físico é lento. É difícil criar através da ação. Não dá para mudar de vida através de ação. Não é assim que a gente muda de vida. A gente muda de vida através de uma inspiração que se transforma em uma ideia
que se transforma em ação e uma ação que vai nos garantir melhor chance de ter bons resultados, ok? A aula de hoje é essa, hermetismo no módulo, hermetismo na prática. Eu espero que vocês tenham entendido o que significa o hermetismo na prática, o que significa a lei da correspondência, assim como é em cima, é embaixo. A minha mão tá toda riscada de caneta porque eu passei o dia inteiro roteirizando essa aula para vocês. Assim como é em cima, é embaixo. O que ligares no céu será ligados na terra, e o que ligares na terra será ligados no céu. Então, a importância de vocês entenderem e alinhar esses 3 grandes planos de realidade para aumentar a velocidade. Quando eu paro de olhar para o mundo, para os acontecimentos da Terra, quando eu entendo que a Terra não é um lugar sem lei. A Terra tem seus governantes físicos e seus governantes não físicos. Eu não preciso me preocupar com que espécie de consciência está governando a minha mãe, o meu pai, o meu vizinho, o meu cunhado, o meu parente. Eu não preciso desse tipo de preocupação ocupando um espaço na minha mente, tá? Porque existe um ser, uma consciência mais evoluída cuidando disso, tá? O todo não é desprevenido, não é despreparado e ele não é desqualificado para governar. Pelo contrário, o todo é responsável e governa de forma sábia para que todas as suas criaturas atinjam a evolução e consigam caminhar de volta para casa, de volta para ele, de volta para o todo, alinhado, expandido, evoluído como ele é, né? Não na totalidade, mas pelo menos o máximo que der. E como vimos na lei do mentalismo, o foco, enquanto nós estivermos no planeta Terra, dentro do nosso corpo, significa que o todo está focado em nós. Enquanto ele está focado em nós, nós temos a oportunidade de expandir e caminhar e chegar cada vez mais perto dele. Esse é o desejo do todo, esse é o meu desejo para vocês, esse é o meu desejo para a minha própria vida. Estar cada vez mais próxima do todo. Hermetismo na prática, a gente fica e encerra por aqui. Eu espero que a partir de agora, da próxima vez que você for ver um filme de herói da Marvel, você se lembre do roteirista, do trabalho do roteirista. Não veja só, não olhe, não dê atenção só para o filme em si, mas se lembre do roteirista que ficou horas e horas com um pincel, com uma caneta. Cadê minha caneta? Ficou horas e horas com uma caneta, eu uso caneta porque ainda sou muito retrógrada, mas ficou horas e horas digitando no computador, roteirizando, deixando claro o que aqueles personagens com aqueles superpoderes iriam fazer. Qual era o propósito desses personagens? E qual era o propósito desses vilões? E quando você pensar num filme que você gosta, pense também que o todo é o maior roteirista que existe. Ele é o maior e o melhor diretor que já existe. E como eu falei na aula passada do mentalismo, o todo é o único ator interpretando todos os papéis. E é por isso que a gente não deve se preocupar com coisas que não são da nossa responsabilidade. Porque além do todo interpretar todos os papéis, ele também governa todos os seus planos de realidade. E nenhum plano de realidade fica sem a sua atenção, sem a sua direção, sem os seus direcionados, sem aqueles que recebem dele a responsabilidade de guiar e governar os seres pertencentes àquele plano de realidade para o melhor caminho possível. Tá bom?
Gratidão, a gente se vê na próxima aula na Lei da Vibração. Até mais.